Boa noite a todos. Todos os anos a gente sempre procura trazer esse tema para a nossa reflexão, amor à natureza, justamente porque o primeiro assunto a ser estudado na doutrina espírita é justamente Deus. E quando falamos em Deus, naturalmente falamos de natureza. Nós costumamos analisar que, para a gente entender onde Deus se encontra, a melhor maneira é a gente perceber a própria natureza. Costumamos então dizer assim: o que não é obra do homem é obra de Deus. Allan Kardec, abrindo os primeiros comentários do Livro dos Espíritos a respeito de Deus, que é exatamente o primeiro assunto aqui estudado pela doutrina espírita, ele nos mostra que não precisa ter de muita profundidade intelectual para a gente chegar a essa conclusão de que existe um ser supremo capaz de criar coisas tão extraordinárias. E por serem extraordinárias, logicamente nós passamos a entender que quem criou toda essa obra é um ser muito grandioso, é um ser muito inteligente, muito especial. E é aí onde ele coloca essa reflexão. Para a gente saber onde Deus está, é só olharmos na nossa vida, ao nosso redor, observando tudo que Deus criou e tudo aquilo que o homem criou. A reflexão é muito simples. Aquilo que o homem não criou, então, só pode ter sido criado por Deus. Isso é tão básico, é tão objetivo, que, como dissemos, não precisamos fazer grandes investidas intelectuais, grandes investidas filosóficas, para percebermos que existe um ser supremo que comanda tudo que está na natureza, que não é criada pelo homem. E mesmo aquilo que o homem cria, aqui, por exemplo, uma casa, nós vamos perceber que o homem, ele entra com a inteligência, com o trabalho, com o empenho, mas ele vai precisar justamente dos recursos da natureza para conseguir edificar o que ele elaborou, o que ele pensou. Vai precisar da areia, vai precisar do cimento, vai precisar da água, e assim, com esses componentes, a argila, a madeira, os fótons que fazem parte do sistema elétrico, é que se conseguirá finalmente edificar uma casa, por exemplo. Então, é tão simples e profundo ao mesmo tempo, que uma das coisas que Jesus recomendou foi justamente que nós amássemos a Deus acima de todas as coisas. Hoje nós vivemos um período muito crítico, onde o desamor a Deus fica muito claro, fica notório, exatamente quando a gente começa a desrespeitar, a destruir a natureza. Nós estamos fazendo exatamente o oposto do que Jesus propôs que nós fizéssemos para podermos usufruir de uma paz, de uma alegria dentro da alma. Então, a primeira condição para a gente ser feliz é essa, é a gente amar a Deus. Se Deus está representado na natureza, se nós não respeitamos essa natureza, não só nós não estamos amando a Deus, como nós estamos fazendo o oposto, ou seja, estamos tratando a Deus com desamor, com desrespeito, portanto. Sendo assim, como é que nós vamos esperar
que a nossa vida seja feliz? Como é que a gente vai viver em paz se a gente não respeita as coisas que Deus fez? E em vão nós procuramos por milagres, procuramos por soluções científicas para dar alegria ao ser humano, para dar paz à sociedade, e tudo que se tenta não é suficiente para fazer com que nos sintamos felizes. Ao contrário, quanto mais investimos nas nossas ciências tecnológicas para dar facilidade à vida humana, maior é o vazio dentro do coração. Porque a felicidade, ela estaria ligada em primeiro plano à nossa capacidade de amarmos a Deus. E o próprio Allan Kardec, ainda em cima daquela figura da natureza, para mostrar o que é a presença de Deus nas nossas vidas de uma maneira muito clara, sem precisar de muita profundidade de entendimento, ele diz assim: quando a gente vê um quadro, e a gente analisa o quadro, a gente para pensar na qualidade, na sensibilidade do artista, e mesmo sem nunca termos conhecido o artista, olhando o quadro, a gente vai chegar à seguinte conclusão: se o quadro for muito bom, for muito profundo, se transmitir uma mensagem que nos toque diretamente a alma e a inteligência, nós vamos concluir: o autor desse quadro é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito sensível. Que obra linda! Então nós podemos chegar a essa conclusão de que o autor do quadro é alguém muito especial, mesmo não conhecendo a pessoa que fez o quadro. A pessoa pode ter feito esse quadro há mais de 200 anos e a gente pode observar se o quadro foi feito por alguém grandioso ou não. Da mesma forma, se a gente observar os quadros da natureza, porque a natureza ela é uma obra-prima, é a maior obra artística do universo. Tanto que todos os artistas, brilhantes ou não, eles se inspiram na natureza, se inspiram naquilo que existe. Então, se nós passarmos um pouco mais de tempo contemplando, observando, tornando-nos, quem sabe, especialistas em analisarmos as obras divinas, tudo que faz parte da natureza, nós poderemos aprofundar o nosso reconhecimento em relação ao autor de tudo que está no altar da natureza. Nós poderemos aumentar cada vez mais a nossa admiração por tudo que está na natureza. Porém, nessa vinculação de admiração apenas visual das obras da natureza, nós poderemos encontrar valores muito maiores de troca com as energias vivas que fazem parte de toda a natureza, desde os minerais, os vegetais, os animais e mesmo o reino dos seres humanos, ou o reino hominal, como a doutrina espírita costuma chamar. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um comentário que diz assim, que quando a gente não sente a vinculação de Deus, imediatamente uma angústia se instala em nosso coração. E, sinceramente, o que mais a gente ouve as pessoas dizerem é que estão angustiadas. É uma sensação quase que indescritível, uma espécie de agonia dentro da alma, de aflição. Isso seria a ausência de Deus em nossas vidas. O Espiritismo, como uma ciência com fundamentos religiosos e explicações filosóficas profundas, tenta resgatar-nos desta condição de pessoas distantes de Deus. As religiões tradicionalmente nos falam de Deus. Nós aprendemos a decorar preces falando de Deus.
até que soa fácil a palavra Deus. Usamos até muito mais do que a gente percebe o nome Deus em nossas vidas. Mas nos 10 mandamentos apresentados pelo Espírito de Jeová ao profeta Moisés, entre eles estava aquele, o primeiro, de que devemos amar a Deus, adorá-lo de toda a força, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, e não sobrepor a Ele qualquer outra coisa, porque Ele tem que estar em primeiro lugar. E o que se observa é que essa maneira distante de Deus, da nossa maneira de ser com as coisas da natureza, faz uma falta enorme. Porque quando estivermos harmonizados com essa ideia de que Deus está em tudo, e que Ele é a força que garante a existência, que deu a vida e a sustenta, sem esta visão permanente, a alma fica realmente sentindo um grande vazio na sua essência. Pensemos, por exemplo, se Deus não existisse, se Ele não tivesse criado o universo, se Ele não tivesse nos dado a vida, o que seria o não existir? Pensando no não existir, já seria o suficiente para nós percebermos o que é o existir. E deveríamos, assim, contemplar ajoelhados 24 horas por dia, todos os dias, eternamente, o fato de existir. Jesus, o Espírito mais puro que passou por esse planeta, que é o governador espiritual deste orbe, ele, a todo instante, quando ele tentava nos falar sobre a maior das leis existentes, dentre todas que Deus criou, pelo menos 9 leis que são estudadas em O Livro dos Espíritos, ele sempre tinha uma frase, uma palavra, fazendo-nos associar que Deus está em todas as coisas. Quando ele falou, por exemplo, da fé, que é um outro problema do ser humano, nós não acreditamos em Deus, nós não acreditamos em nós não acreditamos no outro, e essa sensação de descrença é o vazio objetivo diagnosticado na alma humana, de quem existe, mas não percebe que existe, de quem vê, mas não entende o que vê, ouve, mas não decifra aquilo que ouve. Ele falou da fé, lembrando de uma pequena semente, a semente da mostarda, que é uma das menores. Se tiverdes fé, ainda que seja do tamanho de um pequeno grão de mostarda, direis a uma montanha, sai daí e vai para ali, e a montanha vai obedecer. Se Jesus estava dizendo que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um pequeno grão de mostarda, faríamos todo esse prodígio, é porque ele estava analisando a nossa condição espiritual do momento e observou o que ele dissera várias vezes: ó raça incrédula. Quando ele falava destas coisas e percebia que as pessoas não valorizavam, não prestavam atenção, estavam mais preocupadas com o que iam comer, com o que iam beber, com o que iam vestir, com os prazeres rápidos, ali ele observou uma moça que ao final da tarde foi com um vaso
buscar água num riacho próximo. Observando aquele gesto simples, a moça encheu o vaso de água, ia voltando para casa e ele a interrompeu e disse: aquele que beber da minha água jamais sentirá sede. Reconhecendo, claro, que a água, como um elemento mineral, material, importante para a sobrevivência de todos nós, ainda não era nada. Não saciava coisa nenhuma, porque a verdadeira água seria a água do sentimento, do amor, na forma como ele estava nos apresentando. Ainda para nos falar de Deus, as pessoas ficavam assim em dúvida: como é que pode existir alguém que tem o controle de tudo, de todas as vidas? E aí ele disse: olha, não duvideis daquele que vos deu a vida. Em verdade vos digo, que nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Numa tentativa clara de nos dizer: Deus está absolutamente em tudo. E alguém então disse: mas como é que pode tanta gente, um mundo tão grande, a gente compreender que existe alguém que vai estar atento a tudo e a todos? Será que Deus realmente pode suprir-nos? E aí Jesus olha para aquelas pessoas que estavam ali, muitos homens presentes com suas famílias, e disse, apontando para eles: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Por acaso, quando os vossos filhos pedem comida, vocês lhes dão pedras? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais Deus poderá fazer. E aí ele se coloca numa figura muito comum àquela época, como sendo o bom pastor. E ele nos chama de ovelhas. Referiu-se ao mundo vegetal, ao reino mineral e agora ao reino animal. Eu, como bom pastor, vim aqui para trazer ao aprisco as ovelhas desgarradas. E eu não sairei daqui enquanto não salvar a todas as ovelhas, porque nenhuma de minhas ovelhas irá se perder. Ainda sobre o reino mineral, mostrando Deus e as pessoas que não confiam, que acordam descrentes, sem perceberem que Deus está ali presente. Ele diz: observai os pássaros, como eles acordam alegres, já acordam cantando, porque eles sabem que Deus proverá o alimento que eles necessitam para aquele dia. Fazei como os pássaros, confiai. E ainda, o último exemplo para concluir parte da nossa reflexão de um tema que é infindável. Ele disse: lembram de Salomão, citado no Velho Testamento, como sendo o rei mais sábio, que se vestia de uma forma belíssima. Conta a história
dos judeus que Salomão foi a pessoa que se vestiu de maneira mais esplendorosa, que mais soube trazer da natureza tecidos e cores em combinações que nenhum estilista conseguiu até os dias de então. Pois vedes, disse Jesus, Salomão em toda a sua majestade, que se vestia de púrpura, e olhai para os lírios dos campos. Contemplai a beleza dos lírios espalhados no altar da natureza. Nem Salomão era tão belo em toda a sua pujança. Francisco de Assis, um dos maiores cristãos de todos os tempos, inspira o Papa atual do movimento católico, e lhe utilizou o nome para lembrar-se da humildade de Francisco de Assis, que é uma das coisas que estão mais em falta em nossos dias. Porque Jesus, ele ensinou isso. Que a gente não consegue enxergar Deus porque nós somos orgulhosos, nós somos prepotentes, arrogantes. Quando nos tornarmos humildes, simples, aí nós vamos enxergar Deus em todas as coisas. E foi o que fez Francisco de Assis. Abandonou a sua vida de opulência, de riqueza, e foi viver em meio à natureza, chamando o sol de meu irmão, a lua de minha irmã, o vento que ele abraçava todos os dias. Deste modo, nós estamos sendo convidados a perceber a presença de Deus. Nós estamos talvez tão iludidos com os prazeres terrenos, materiais, que a gente não percebe o quanto Deus está presente em nossas vidas. E talvez por isso mesmo que a gente fica indiferente com a destruição da natureza, com as árvores que são derrubadas todos os dias para atender às nossas necessidades falsas, que são o supérfluo, segundo o livro dos Espíritos. Domingo será o dia da árvore. Em vez de comemorarmos, nós vamos ter que chorar, porque nunca se destruiu tantas árvores, especialmente em nosso planeta, a floresta amazônica, como nos últimos tempos. Tudo isso nos preocupa. Se estamos assim tão distantes de Deus, por que nós vamos querer sentir paz no coração? É justo. Jesus resumiu tudo dizendo: basta que procureis a Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será entregue como acréscimo de misericórdia. E nós fazemos o contrário. Nós ficamos correndo atrás do supérfluo, ficamos sentindo um vazio enorme na alma, e depois queremos que Deus nos supra. É a contramão. Não funciona. E Deus pacientemente nos aguarda, nos espera. E o Espiritismo está aqui tentando nos ajudar a tomarmos a posição ideal de sermos mais simples, mais humanos, mais respeitadores, mais caridosos, mais humildes, mais desprendidos, para podermos derrubar o orgulho que nos deixa cegos. E é uma cegueira lamentável essa, a verdadeira cegueira, porque essa cegueira nos impede de enxergar a beleza que existe no altar da natureza. Somente os que tiverem um coração simples é que poderão enxergar Deus. Por isso que nós deveremos, na prática da caridade, fazermos
todo o esforço para tomar o orgulho que nos domina. Porque esse é o único mal que nos impede de enxergar a grandeza de Deus e, consequentemente, nos distancia da paz que nós buscamos. E como disse Jesus, não adianta procurar essa paz no mundo. O mundo não tem essa paz para oferecer, sabe? E essa paz é justamente o amor, que se conquista com a humildade, com a simplicidade. Nós vamos concluir com um material que eu creio que poderá ser conectado. É possível? É um clipe que nós pegamos da divulgadora Ânimos, mostrando 7 minutos de coisas da natureza. E se realmente a nossa conexão funcionar, a nossa intenção, a intenção é que a gente fique aqui exercitando essa contemplação, essa vinculação com Deus, que a gente possa voltar para os nossos lares, para os nossos afazeres, com um olhar mais sereno, mais voltado para o que realmente importa.